Vamos ver agora um pouquinho como é que a gente pode elaborar um memorial. Então, nós já vimos que temos vários tipos de currículo. Nós temos o currículo vitae, o currículo vitae com a finalidade técnico-científica, com a finalidade empresarial, para estágio. E agora vamos ver um pouquinho a questão do memorial. O que é um memorial? Um memorial é uma autobiografia que descreve e analisa acontecimentos da trajetória acadêmico-profissional e intelectual do candidato, avaliando cada etapa de sua experiência. Então, nesse documento, o autor desse memorial vai apresentar suas perspectivas futuras de trabalho. Então, geralmente, onde é que a gente apresenta esse tipo de currículo? Ele vai ser apresentado em concursos para ingresso e promoção na carreira docente, em exames de seleção ou de qualificação em cursos de pós-graduação ou em concursos de livre docência. Então, vamos pensar, ele é um documento que ele foge ao formato do currículo vitae. O currículo vitae ele é escrito toda numa linguagem muito direta, muito clara, muito objetiva. Já o memorial, ele vai ser escrito na primeira pessoa do singular. É você contando a sua trajetória de vida. Então, ele tem uma estrutura toda diferente. A forma de apresentar aqueles dados, ele é diferente do currículo vitae. Ele vai trazer todo um texto, uma história, uma trajetória do autor daquele material. Já o currículo vitae, ele busca ser um instrumento de análise para quando a gente está com vários candidatos para disputar uma mesma vaga, seja ele de um curso de pós-graduação, seja uma conquista de uma bolsa de estudos, uma vaga de estágio, a gente tem uma seleção maior. Já o memorial, a gente pode perceber que ele é específico para uma carreira dentro do meio acadêmico, dentro do meio das universidades, das faculdades. Então, ele vai contar a história ali. Então, é quando realmente a pessoa está disputando uma promoção nessa carreira docente ou fazendo a carreira de livre docência. Então, o número de candidatos é menor, você tem a possibilidade, a oportunidade de contar com mais detalhes toda a sua trajetória de vida, tanto de experiência profissional como de experiência acadêmica. O que você aprendeu, que cursos fez e como que isso te favoreceu, isso te ajudou a estruturar hoje o profissional que você é, a pessoa que você é. Então, você faz toda essa análise no meio do seu texto. Não é um texto que apenas diz o ano, a data que você fez aquele curso, o nome do curso e a instituição. Não, ele faz uma análise, como é que aquilo influenciou no seu posicionamento hoje, na sua formação de hoje. Em relação à formatação gráfica, nós vamos trabalhar ainda com Arial ou Times, tamanho 12, o espaçamento 1,5 entre as linhas, a mesma margem, quer dizer, esquerda e superior, margem 3 centímetros, direita e inferior, 2 centímetros. Nós vamos ter como elementos pretextuais a capa, a folha de rosto e o sumário. E na sequência a gente vai ter alguns documentos, algumas informações que vão ser apresentadas na sequência daquele material. Acompanhe comigo esse modelo de memorial. Então, observem ali. Então, a gente vai começar direto com o sumário, o modelo de capa e de folha de rosto é o mesmo de trabalho acadêmico, quer dizer, o nome da instituição, o autor, o título desse material vai ser memorial, a cidade e o ano que está submetendo esse material para análise. A mesma coisa a folha de rosto. Então, inicia direto com o nome do autor, o título é o memorial, a função desse documento, então, se ele está sendo para um concurso de livre docência, qual é a finalidade da entrega desse memorial, a cidade e o ano. Então, a gente vai observar ali, então, o sumário. Então, ela começa com o sumário com a introdução, a formação, atividades técnico-científicas, artístico-culturais e prestação de serviços, atividades docentes, atividades de administração, títulos, homenagens e aprovação em concursos e, por último, a produção científica, literária e artística. Então, vamos ver como é que a gente começa escrevendo um memorial. Então, a gente vai apresentar primeiro o título, e o título é memorial, julho de 2005, quer dizer, a data em que ele está sendo produzido, apresentado. Observe que ela começa com uma introdução, então é um texto em primeira pessoa e que ela vai começar a comentar um pouquinho sobre essa experiência dela. Então, vale a pena a gente ler para a gente conhecer um pouquinho a forma de elaboração desse documento. Então, inicia assim o texto. Descrever fatos ocorridos na nossa vida não é uma tarefa fácil. Porém, em algum momento surge a necessidade de revermos nossa trajetória intelectual e acadêmica.
A elaboração desse memorial tem a finalidade de cumprir a exigência da Resolução número 11 de 2003 do Conselho de Ensino e Pesquisa, o CEP, para concurso público para a classe de professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na sequência, ela vai apresentar, então, a sua formação, o seu aperfeiçoamento e atualização. Então, olhe como ela começa. Meu interesse pela medicina surgiu aos 12 anos de idade, sendo meu pai médico e minha mãe enfermeira. Fui acompanhando toda a rotina de trabalho desenvolvido por eles, por meio de comentários no cotidiano. Em 1988, concluí o curso de medicina pela Universidade de São Paulo, a USP. Foram 6 anos de muita dedicação e pesquisa. Durante o período de 89 a 2001, atuei como médico residente no Hospital Israelita. Terminei o mestrado em entomologia em 94 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Concluí o doutorado em doenças infecciosas e parasitárias em 97. E assim por seguinte. Então, ele vai trazendo todas as informações que ele desenvolveu e vai analisando, ele vai comentando sobre essas situações. Inclusive, citou aí um caso muito pessoal dos pais atuarem na área da saúde, né? Então, como é que ele vai trazer ali as atividades técnico-científicas? Então, ele optou por trabalhar em pesquisas da biomédica, participou como membro efetivo da banca examinadora do concurso público, foi membro titular da banca examinadora e para cada caso desses, ele foi descrevendo, foi detalhando essas informações. Atividades docentes, aonde que ele atuou, quais foram as disciplinas que ele trabalhou, palestras que ele desenvolveu, onde foi professor convidado, e dessa situação todas ele vai comentando, ele vai detalhando essas situações. Na sequência, ele vai apresentar as atividades de administração e outros detalhes que ele precisa acrescentar aí para concluir toda a sua experiência. Vocês observaram, então, que o modelo do memorial é muito diferente do currículo vitae. Então, o currículo vitae, enquanto ele preza por uma linguagem impessoal, clara e objetiva, quer dizer, você não opina, você não coloca o que aconteceu, o porquê aconteceu, você apenas apresenta o que você aprendeu, o curso que você frequentou, o ano e a instituição. No memorial você vai além, você comenta sobre aquilo, como aquilo te influenciou, como você entendeu aquele momento de conhecimento, seja ele no meio acadêmico, seja ele no meio profissional. Então, toda essa situação é muito diferente, ele é escrito em primeira pessoa, o que eu fiz, o que eu cursei, aonde eu trabalhei, que palestras eu ministrei. Tudo ele em primeira pessoa e você vai opinando, você tem essa liberdade de analisar cada etapa dessa sua formação, de cada etapa das suas experiências profissionais que você teve ao longo da sua vida e como isso foi modificando, como isso foi abrindo outras portas, foi te levando para outros caminhos. Então, a estrutura de como organizar e apresentar é muito diferente. A única coisa que a gente pode dizer que seria semelhante seria a formatação gráfica, a questão de tamanho de letra, espaçamento, imagens. Fora isso, eles são documentos totalmente distintos. Um vai primar pela impessoalidade, pela objetividade e o outro não, vai destacar aí os detalhes ricos dessas questões muito pessoais, da sua análise, da sua percepção em relação a cada fato ali que você está mencionando, que você está trazendo como parte da sua trajetória, parte da sua vida, tanto acadêmica como profissional. Nesta aula, então, trabalhamos com os vários tipos de currículo, o currículo vitae com fins técnicos científicos, o currículo vitae com fins empresariais, o currículo vitae com fins para estágio e o memorial. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.